Olá, hoje eu quero falar para vocês das 5 emoções que todos nós sentimos, que são as emoções primárias, que é alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Ao contrário do que todo mundo imagina, não é ruim sentir raiva, não é ruim sentir tristeza, tal. A gente cresce ouvindo, né? Ai, não fica triste não, ou ai, quando a gente tá com raiva, ai, tá com raiva do amiguinho. Não pode ter raiva do amiguinho, é feio. Você não é um menino assim, você não é uma menina assim, você é uma menina boazinha, não pode sentir raiva. Não, é o contrário de tudo isso. Essas emoções, como eu comecei dizendo, elas são primárias, então todos os seres humanos vão senti-las. E aí isso vai acontecer com os nossos filhos também. Porém, ninguém é só alegre, ninguém é só triste, ninguém é só raivoso. Claro que cada um vivencia e manifesta essas emoções numa intensidade, uma maneira diferenciada, que tem a ver com o temperamento, com a personalidade de cada um. De alguns pequenos ainda a personalidade que está em construção. E também todo mundo vai permear essas emoções de uma maneira diferente, porém nós vamos passar a vida vivenciando todas essas emoções o tempo todo. A alegria não é permanente, assim como a tristeza, assim como a raiva. A gente tem momentos alegres, a gente tem momentos tristes. Então é muito importante que você possa acolher todas as emoções que o seu filho está sentindo e nunca tentar podá-lo. É muito valoroso você acolher e até dar nome a essa emoção. Tô vendo, filho, que você tá com raiva, o que foi que aconteceu? É mesmo ruim sentir raiva, mas vamos olhar para isso. O que você poderia fazer para essa raiva passar? O que a mamãe ou o papai poderia fazer para te ajudar? Então a diferença nisso tudo tá na maneira como a gente vai lidar com cada uma dessas emoções, mas não querer senti-las e não querer que nossos filhos a manifestem. Por exemplo, a tristeza, ela é fundamental para a gente lidar com situações da vida da gente. Não tem como a gente estar passando por um momento difícil, por um momento que evoca dor e a gente não sentir a tristeza. Da mesma maneira, o medo serve para nos proteger de ameaças, de perigo, de situações difíceis, de situações ameaçadoras. Eu brinco com os meus pacientinhos que eu digo, se a gente não tivesse o medo, se o medo não existisse, não é errado sentir medo. Claro que depende da intensidade, tem alguns medos que eles vão nos prejudicar, mas o medo em si ele serve para nos... O medo, quando ele é muito exagerado, ele nos prejudica. Mas o medo em si, se ele não traz prejuízo para a nossa vida, nos impedindo de realizar coisas na nossa vida, o medo serve para nos proteger. Que nem eu estava dizendo, como eu digo para alguns pacientinhos, se a gente não tivesse medo, a gente entraria numa jaula de um leão, a gente deixaria a nossa casa toda aberta, porque a gente não entenderia que existe risco, assim como todas as outras emoções. Então fica a dica que é muito significativo você dar espaço para o teu filho manifestar, para o teu filho lidar com as emoções dele, sejam elas emoções boas de sentirem ou emoções não tão boas de sentirem, como a tristeza, a raiva e o medo. Porém, é fundamental nós vivenciarmos cada uma dessas emoções.